Com relação à psicopedagogia e à neuropsicopedagogia, porque você, no módulo 1 e 2 você fala muito dessa questão teórica da psicopedagogia, né? Isso. E aí a gente acontece de ter muita dúvida ainda qual é o papel do neuro e do psicopedagogo, sabe? Então, assim, qual que é a sua visão? Porque eu sei que a psicopedagogia, ela é uma, se eu estiver errado, você me corrige, é uma ciência interdisciplinar. E a base dela é a psicanálise, né? A psicanálise, a educação, no caso, a cognição, né? Psicologia cognitiva. E tem uma outra que agora eu não estou lembrando. Qual que é? Vamos ver se você lembra. A psicanálise, na verdade, é o lado afetivo, né? O social, né? Então, isso. A outra base é a base social. Isso aí. É. Tá? É Então, claro assim, que na prática, essas três bases, elas se estão totalmente interligadas. Né? Mas o que acontece é assim, Regi, não sei se você terminou a tua pergunta, enfim, termine a tua aí pergunta. a neuropsicopedagogia já é uma ciência transdisciplinar. E aí ela tem como base a neurociência, que eu acho que é o diferencial aí, entre aspas, que é a neurociência cognitiva. Aí, assim, eu já ouvi dizer que a psicopedagogia ela está muito mais voltada para a questão social, afetiva, uma questão mais subjetiva. E a neuropsicopedagogia ela está mais voltada para a questão ela foca muito também o que tem de igual das duas é o foco na aprendizagem, mas aí o que difere é isso. E a neuro ela tem como base ou como foco a aprendizagem mais voltada à questão do cérebro mesmo, assim, centra muito na questão cognitiva. Não que a gente não considere as questões afetivas, sociais, né, ambientais, mas a gente foca muito no cognitivo, como é que a criança aprende voltado para o cognitivo. Mas o psicopedagogo, não, como que é isso? Se você for analisar o objeto de estudo da psicopedagogia, tá? O É a objeto aprendizagem. da psicopedagogia é a aprendizagem. Exato. A gente também. E aí, então, por exemplo, assim, né, nessa linha da epistemologia convergente, que é a linha que o Jorge Visca trouxe para o Brasil, ele se baseia na psicologia genética, que provavelmente vocês falam psicologia cognitiva. Psicologia cognitiva, no caso, vai ser essa questão, né, de como que o cérebro opera para atingir os raciocínios, as sinapses, tudo isso. E provavelmente vocês têm conteúdos mais voltados mesmo aí, como eu falei, para questões cerebrais, muitas vezes até não sei, químicas, eu não sei como que funciona, porque eu não fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, né? E aí, então, assim, nessa base de que a epistemologia convergente, ela se baseia na psicologia genética, que acaba sendo a base cognitiva, né? Aí ela se baseia na psicanálise para tratar as questões afetivas que têm uma interferência na aprendizagem. E depois a psicologia social, que inclusive o autor que a gente se baseia é o Pichon Riviere, que também é, vamos dizer assim, o pai da psicologia social, que também trouxe, né, essas questões para o Brasil, juntamente com o Jorge Visca, mais ou menos na mesma etapa, assim, histórica, assim. E esses três pilares hoje regem a epistemologia convergente. Eu vejo assim, como a minha formação foi muito deficitária, como eu vejo a formação de várias pessoas que são muito deficitárias também, eu acho que hoje tem uma bagunça nesses cursos de pós-graduação e eles dão o que eles querem, entende? Então, assim, eles dão o nome lá de neuro, mas o que vai valer é se você tem bons professores, bom coordenador do curso, que coloca lá um conteúdo que seja relevante. Porque se o coordenador não for bom, ele vai colocar o nome de neuro e ele vai dar o conteúdo que ele quer lá. Não necessariamente que ele vai se aprofundar na neuro, entende? Então, a minha opinião é essa. Assim, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as universidades fazem isso, sabe? É um nome que puxa para cá, que puxa para lá. Eu mesma já né, enfim, já fiquei muito na dúvida se eu deveria ou não fazer outras especializações. E eu só acho isso, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Mas, não que
não seja produtivo para vocês, entende? Eu só acho que a gente não precisaria fazer as duas. Então, por exemplo, eu acho super legal estudar farmacologia, né? Neurofisiologia, para a gente entender como se processa tudo no organismo dos... Isso, exato. Então, agora, o que tem que tomar cuidado, como eu falei para vocês, é isso, que às vezes pode acontecer de uma universidade ou outra dar esse nome, um nome chamativo, né? E não dá conta do conteúdo, porque aquilo que eu falo, assim, elas não, as faculdades não dão conta nem do que é básico, né? E aí, muitas vezes a gente vai querer estudar a parte química, a parte de farmacologia, sendo que a gente não faz nem o básico do básico, que no caso aqui, por exemplo, aplicar uma prova piagetiana. Uma coisa que acontece muito também é assim, né? Por que os pais têm essa dúvida, né? Porque é exatamente isso que acontece. Às vezes a pessoa é formada em neuro, né? É uma profissional formada em neuro, mas quando ela vai fazer o atendimento na clínica, ela não passa uma boa justificativa, uma boa base para o pai e para a mãe, no sentido de provar o quão ela é especial por ser neuro, né? E aí aquela psicopedagoga que não fez a neuro e tem lá um suporte bem feito, uma base bem feita, ela vai e faz o que a outra não fez. Mas vamos supor uma psicopedagoga que já fez, né? Não precisa, eu não dou conselho. Oi? Eu não dou conselho a ninguém para fazer. As duas, né? Eu acho que você pode As duas. Você pode estudar esses conteúdos à parte, né? Você pode, muitas vezes, não perder aquele tempo absurdo que a gente perde numa especialização estudando. E dinheiro. Dinheiro, tempo, exato. E estudando, muitas vezes, coisas que você vai estudar duas vezes, né? Isso. Então, assim, é melhor você fazer, muitas vezes, um curso de extensão ou um curso rápido, enfim. E você um curso de capacitação, fiz vários. Aqui, assim, na pós, a gente vê, mas vê superficial. Isso. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás da capacitação em cima dos conteúdos que eu achava relevante para a minha prática. Ou até hoje, me capacitando. Mas é isso que eu escuto. A diferença é que o neuro, ele está mais focado nas questões da neurociência, com base na educação, né? Focado ali na aprendizagem. Também. Já o psico, ele foca mais em questões subjetivas, como questões sociais, questões afetivas, né? Não foca tanto no como o cérebro opera. Isso é verdade. De fato, a gente leva muito em consideração o pilar afetivo e o pilar social. Muito, muito mesmo. Ele tem uma importância tal e qual ao pilar cognitivo, né, de funcionamento. Não que a gente não considera isso, mas a gente foca mais no cognitivo, entendeu? É isso que eu escuto. Isso. Então, e aí, né, só para a gente finalizar, então, assim, o entendimento do que eu queria trazer para vocês é exatamente nesse sentido, assim, de que vocês têm essa palavra antes do nome, né, que indica, né, essa responsabilidade dessa palavra neuro antes, né, e tem que só tomar cuidado com isso, assim, né, para quando você for atender um pai, uma mãe, ou até mesmo no sentido, por exemplo, da Associação Brasileira, de entender isso, né, que vocês têm que trazer para o pai e para a mãe essa justificativa plausível, né, do porquê que você tem esse nome diferente, né, porque muitas vezes pode acontecer de uma pessoa fazer a neuro e não fazer uma aplicação de uma prova piagetiana, porque ela não sabe o funcionamento do cérebro. Então, não adianta ela estudar farmacologia se ela não sabe os processos mentais elementares, assim, né? Então, é isso que é a grande questão da dor da psicopedagogia hoje. E não é só da psicopedagogia, né? É da formação de todas as pessoas que estão na área da educação e da aprendizagem, no meu entendimento, né? Então, é nesse sentido que eu queria chegar, sabe, Regi? Que, assim, você bancar isso é muito sério. Você chegar para um pai e falar, não, eu dou conta aqui de conteúdos sobre farmacologia, sobre bioquímica cerebral e sinapses e não sei o que, não sei o que. E daí, muitas vezes, acontecer de fazer uma avaliação errada, porque o básico, o feijão com arroz, não está bem feito. E é uma chance muito grande disso acontecer, porque, como eu falei, as especializações, elas são
só um disparador dos conteúdos, né? Depois quem vai fazer a carreira é o próprio profissional, né? Mas a diferença seria nesse sentido aí, né? De um enfoque voltado para o cérebro. Isso é verdade. Eles estão meio perdidos ainda mesmo, sabe? Com relação a isso. Se você for pesquisar em uma universidade e em outra universidade, a grade é completamente diferente. Isso não é só para neuropsicopedagogia, para psicopedagogia, você vai para, por exemplo, uma psicologia da educação, psicologia infantil, todas as pós são assim. Tá bom? Beleza. E aí, meninas, o que mais? Vocês conseguiram dar uma olhadinha mais nas aulas? Sincero, eu estudei o ano passado. Esse ano eu não revi, mas eu já tinha assistido todas. Eu gostei demais das suas explicações e principalmente que você comenta nas primeiras aulas o que vai ser visto lá na frente. Então, você está fazendo um gancho com a gente para chegar lá, né? Para poder entender todos os períodos, né? Subperíodos, enfim. Sim, porque precisa, né? Não adianta falar sobre os processos mentais sem fazer essa relação, né? Do que vem pela frente, que no caso são as provas, né? E depois a intervenção com os jogos. E vocês vão entender depois, no final, né? Quando vocês chegarem lá no final, como que foi cada processo de criação desses jogos, que todos eles têm um vínculo do raciocínio feito na prova, e esses raciocínios da prova são esses que estão no módulo 1 e 2, né? Entendi. Eu vi um comentário que você fez a respeito de não sei se é alunas suas falando que as provas não são aplicáveis, que tem psicopedagogas, eu vi esse post, né? E aí eu fiquei me questionando, porque é individual, é subjetivo, é caso a caso, que eu estou estudando sobre testes psicológicos e sobre medições de habilidade. Tá. E eu estou estudando em paralelo. É por isso que eu tô... Então, porque na realidade é assim, é lógico que existem vários testes que têm muita importância, né, no âmbito que avaliam outros aspectos comportamentais, que avaliam outras questões, que, na verdade, o que você está falando, porque o que eu entendi foi, e eu estou lendo Piaget a parte junto com você, que cada autor fala sobre aspectos de aprendizagem cognitiva, que é o caso do que você está ensinando para a gente. Isso. Né? Isso. Agora eu estou esquecendo qual pode ser a terceira. Não lembro, eu sei que são 3 aspectos. Peraí, deixa eu lembrar. O social. Será que é o afetivo? Você diz do pilar social também? Não, porque o comportamento ele está vinculado a esse social. São 3, cognitivo, comportamental, acho que emocional. Deve ser o terceiro, emocional. Sim, se você entende o comportamental vinculado ao social, porque assim, a gente, né, eu sempre trago para vocês os 3 pilares, que é o social, o afetivo e o cognitivo. Tá, social, afetivo e cognitivo. Então, o afetivo que eu estou lendo lá é emocional, social é o comportamental. Isso, porque eu estou lendo sobre análise comportamental. Entendi. Isso, aham. E o foco aqui, o foco aqui é cognitivo. Então, assim, eu não sei se as pessoas têm essa separação bem feita, porque não dá para você, bom, deve dar para avaliar, mas eu acho bem complicado avaliar tudo junto, né? Não é avaliado tudo junto, né? Na realidade, quando nós vamos fazer uma avaliação psicopedagógica, nós avaliamos os 3 pilares e eu estou tentando só achar aqui a luz para ficar melhor. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar bem ou não. Mas, enfim, quando a gente vai fazer uma avaliação psicopedagógica, a gente avalia esses 3 pilares e avalia outras coisas também. E em uma consulta, por exemplo, a gente não avalia só a parte cognitiva. A gente faz uma prova piagetiana, depois a gente faz uma prova projetiva, que envolve a parte psicológica, emocional, enfim, né? Aí depois a gente faz um teste motor. Mas eu digo assim, teste não avalia tudo, é isso que eu estou falando. Então, vou chegar lá.
por exemplo, assim, as provas piagetianas, elas dão suporte para a gente fazer uma avaliação emocional também. Por quê? Entendi. Só que o que acontece, Karina, é assim, eu não bato nessa tecla no curso, nem nas minhas postagens, porque você entende que eu estou abrindo muito o leque, e aí foge muito. Mas a gente faz essa avaliação também, porque, por exemplo, se você traz uma consigna para a criança, e ela, quando ela se vê diante do desafio, ela tem uma desestabilização, ela já se irrita, ela se nega a fazer. Você não vai poder considerar que ela não operou mentalmente, que ela não deu conta cognitivamente. Você vai ter que ter esse feeling, no caso, para entender que ali ela se recusou a fazer, que ela não quer se colocar diante do desafio. Entende? Então, ele tem sim esse suporte. Inclusive, se você for pegar na literatura, eles falam. Só que é bem delicado isso, sabe? De trazer isso para você dizer que você vai fazer uma avaliação só com prova piagetiana e avaliação, por exemplo, psicológica ou emocional só com prova piagetiana. Aí não é suficiente também, né? Então, assim, ela te dá uma base, mas não é suficiente para você fazer uma avaliação emocional, afetiva, por exemplo. Tá? Assim. Não sei se era essa a tua pergunta, mas é mais ou menos só para você entender, assim. E daí, eu entendi. Você falou que do que você está falando é que durante o teste ou pela aplicação você consegue identificar alguns outros aspectos, mas eles não são mensuráveis ali. Então, você consegue observar, e aí você, como profissional, precisa ter esse olhar, né, clínico para aplicar outros tipos de testes e realmente apresentar uma avaliação. E daí, assim, para fechar, então, o raciocínio do que eu comecei a explicar aqui em relação aos testes que são referentes aos raciocínios das provas piagetianas. Então, por exemplo, assim, vamos supor que exista um outro processo mental que a psicopedagoga ache que seja necessário de avaliar, tá? E a prova piagetiana talvez não contemple esse. Ela pode se utilizar de outro teste, ela pode. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, se havendo a prova piagetiana, sempre o melhor caminho é a prova piagetiana. Por exemplo, eu não vou deixar a prova piagetiana e usar um teste para avaliar a classificação. Porque daí, o que as pesquisas mostram é que esses testes padronizados eles não têm a mesma eficácia que a prova. Só que aí, volto a dizer, não tem a mesma eficácia, mas, porém, contudo, todavia, se a psicopedagoga ou a terapeuta aplicar de uma forma errada, a prova piagetiana também não tem eficácia. Então, essa que é a grande questão das provas piagetianas. Elas têm uma eficácia absurda, elas foram idealizadas ao longo de 35 anos e elas têm uma eficácia maravilhosa, mas se a profissional souber aplicar bem, né? E como elas são subjetivas, não é, por exemplo, um teste padronizado, ele tem menos chance de erro porque você tem as alternativas, né? São coisas mais sistematizadas. E a prova piagetiana, ela te dá um suporte para você fazer uma análise mais de acordo com o olhar do profissional. E é isso que é o problema, porque quando o profissional não está bem capacitado, ele pode fazer uma caca do tamanho do mundo. E aí eu vejo que as universidades preferem, muitas vezes, não indicar as provas por conta da responsabilidade que elas exigem do profissional. E aí Você me deu uma resposta ótima agora, porque eu estou estudando outros testes e realmente eu vi um teste na Espanha, mas enfim, não tem nada a ver com a idade, né, do pré-operatório, mas é depois do abstrato, é lá para 12 anos, mas como é teste, eu estou tentando fazer comparações, e realmente lá são questões fechadas, a criança responde uma alternativa, não é o que você está dizendo, assim. Então, não exige tanto do profissional, da observação do profissional. Então, isso com certeza é um grande motivo. E aí, por exemplo, tem uma pesquisa, eu vou deixar para vocês, eu já tinha, na verdade, eu estou com esse link faz tempo para deixar para vocês aqui, e eu acabo fazendo zilhões de coisas e eu acabo não colocando, mas agora que a gente falou nesse assunto, eu vou colocar.
várias pesquisas, né? Mas uma em específico que o pesquisador colocou e compilou até aquele momento, né? Todos os testes padronizados que derivaram das provas piagetianas. E aí, nessa pesquisa, ele mostra que realmente esses testes que derivaram, eles não são mais eficientes do que as provas em si, porque geralmente esse pesquisador não foi a fundo, ele não foi em todos os processos mentais, ele não foi em todas as etapas da idade cronológica, né, e mental. Então, elas acabam que os testes não são tão eficientes quanto a própria aplicação das provas. E aí, na verdade, o que aconteceu nesse post, até em específico, foi isso. Porque algumas meninas responderam assim, mas cada um tem seu papel. E eu tive que explicar para elas, não, mas nesse post aqui em específico, eu estou dizendo sobre testes derivados das provas piagetianas, né? Eu não estou dizendo de outros testes, eu estou dizendo de testes que vão avaliar classificação, seriação, né? E que são derivados. E aí, nesse sentido que as pesquisas ainda mostram que as provas são mais eficazes. Por exemplo, tem um teste que eu adoro aplicar, que é o teste de Silver. Não sei se você... eu tô aqui com ele. Olha que sorte, gente, porque hoje eu tô em casa. Eu vou ter que dar um jeito de pegar para vocês, mas enfim, é um teste que a gente usa para crianças que não conseguem a oralidade, tá? Elas não falam por algum motivo, né? Seja pela questão, muitas vezes, de uma deficiência auditiva, enfim, seja por uma questão de autismo, até como a Érica comentou comigo, né, Érica? Então, e daí eu gosto muito de aplicar, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, esse livro, ele está aqui na minha casa, inclusive, porque como ele não é muito pauta desse curso, desse projeto que eu estou no momento, ele está na minha casa. E ele é um teste de desenho para avaliar a parte cognitiva da criança. Então, por exemplo, ele pede para você fazer lá, vamos supor, uma montanha, e daí a criança tem que desenhar uma casinha nessa montanha, então ela vai ter que pensar nessa estrutura, enfim, não é só fazer uma casa virada lá, enfim, né? E é uma forma de raciocinar que é derivado também dos testes das provas piagetianas, mas nesse caso aqui, é voltado para crianças que não falam, que não têm a palavra. Então, assim, se a epistemologia genética ela é totalmente baseada na argumentação, né? Tanto que a gente bate muito até na contra-argumentação, né? Então, esse caso aqui é um tipo de teste que eu acho muito válido, porque ele é voltado para uma situação que eu não posso aplicar com a prova piagetiana, uma criança que não fale nada, que não, né? Então, esse tipo de teste eu acho válido. Mas eu acho que tem uma possibilidade de usar a prova piagetiana, você deve usar a prova piagetiana, né? Eu só fiquei na dúvida de como é que a gente escolhe quais provas a gente vai utilizar com a criança. Você diz com todas, com condutas típicas ou com as crianças, no seu caso, são típicas? Não, atípica mesmo. Tá, então, Érica, é assim, ó, é que é bem interessante, pois é. Por isso que eu acho muito legal de fazer essas conversas com vocês, porque aí eu falo, até falei já muito para a Reginelli, isso, assim, às vezes a gente acha que o que está explicado não está, né? Porque são 8 anos aplicando essas provas e às vezes pode ser mesmo que tenha alguma falha da minha parte nesse sentido. Então, o que acontece? Quando você inicia uma avaliação psicopedagógica, né, no caso da psicopedagogia, eu não sei na neuro, mas na psicopedagogia, eles deixam muito claro que você tem que fazer aquela entrevista operativa centrada na aprendizagem. Então, essa entrevista operativa, você vai levantar algumas hipóteses ali já, né? Vamos supor que nessa entrevista você faça com a criança ali uma brincadeira, com algum jogo, e você perceba que ela dá conta de classificar algumas coisas. Aí você não precisa ficar, vamos supor, ressabiada de aplicar uma prova de interseção. Agora, se você percebe que a criança não separa nem por um critério, não adianta aplicar interseção ou inclusão de classe, porque ela não faz nem dicotomia, ela não faz nem mudança de critério. Então, nesse sentido, a gente levanta essas hipóteses. Mas aí, o que eu queria dizer para você, Érica? Que eu gosto, né? Eu gosto muito de fazer esses encontros com vocês, porque eu vejo exatamente a forma que vocês também trazem de pensamento para mim, né? E da mesma forma que você trouxe isso agora, já teve uma outra aluna que me trouxe assim, como que eu analiso as provas depois que eu aplicar? Também tem essa pergunta também. Eu trago isso para o pai e para a mãe, né?
Então, essas coisas que eu vou agregando nesse programa de acordo com o que vocês me trazem, né? Então, por exemplo, isso que você falou agora é uma coisa que eu já falei bastante, tá? Mas não especificamente no programa, porque é um conteúdo introdutório que muitas vezes eu trago para mostrar para as pessoas que elas não sabem aplicar a prova, por exemplo, né? Então, eu vou fazer para vocês um esquema, alguma esquematização ali no sentido de como que vocês podem levantar hipóteses, tá? Isso. Tem uma tabelinha lá das hipóteses que a gente levantava, que eu levantava quando eu estava fazendo a EOCA, no caso, né? Tem outras formas de levantar hipóteses também. E depois, quando você aplicou já as provas, como que você pode também fazer essa análise numa tabelinha, assim, também, de levantar as questões ali e fazer e bater depois, como que você pode apresentar isso para o pai e para a mãe. Isso, e colocar lá no relatório. Isso, até o texto, né? A Adriana. Ter pelo menos um exemplo seu, entendeu? Isso, Sem ter o então. nome da criança ou só as iniciais. Isso, então. Mas eu vou trazer, então, para vocês. A Adriana, uma outra aluna aqui da turma de vocês também, ela me perguntou isso. Como que eu escrevo isso? Né? Como que eu escrevo isso no informe? Às vezes é algo que eu não tinha levantado essa necessidade de ter que ensinar, mas é por isso que eu faço esses encontros com vocês, né? Então eu vou trazer para vocês isso, como levantar hipóteses, como fazer a análise no sentido de ver lá como que, assim, tem 3 provas que falam de classificação. Então como que eu posso dizer se essa criança está aqui, está aqui, está aqui, né? De acordo com as 3 provas. E também como apresentar isso para os pais, né? Eu acho que isso também é muito importante. Como que você vai passar isso para o pai e para a mãe, né? Como que você vai apresentar isso no informe psicopedagógico? Qual escrita utilizar,